nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Meus amados, para nós, ao contrário do que aparentemente a maioria das pessoas atribuem o conteúdo do Salmo 23, para nós ele traz uma exortação com ênfase em chamar a atenção do crente a viver sob a confiança em Deus, independente da situação, se ela for favorável ou se ela for desfavorável. É como se fosse um encorajamento a entendermos o que é uma dependência de Deus pela fé. Então, ao ler o Salmo 23, lembre-se disto. Tente tirar esta mensagem, tente tirar esse ensinamento para a sua vida, aplicando esta palavra ao exercício espiritual da fé, levando-o a entender e aplicar na sua vida o quanto você depende de Deus. Talvez por ser o salmo mais conhecido de todos, é um salmo que pode levar as pessoas a terem outras interpretações, talvez até equivocadas. Mas a sua mensagem fala de proteção e do cuidado de Deus. Ao lê-lo com atenção, atentamos para algumas importantes lições, como: o Senhor é o meu provedor. Se é o meu provedor como o seu filho, é também seu provedor, porque você também é filho de Deus. O Senhor cuida de mim. Ele cuida de mim como um pai amoroso, no que diz respeito, no significado daquele que pastoreia uma ovelha, dando alimento, dando proteção, dando carinho, dando cuidado e fazendo tudo o que esta ovelha precisa, dando descanso também, dando novas forças, ensinando-nos no caminho da justiça. Então o Senhor é o nosso pastor, porque Ele nos livra de todo perigo. O Senhor honra-nos diante dos inimigos, porque a bondade e misericórdia do Senhor levam-nos a adorá-lo, e porque o amor do Senhor está sobre nós, inclusive disciplinando-nos, como um pai também que disciplina um filho. Quando escreveu essas palavras, o rei Davi estava fazendo algo que era muito importante para a vida dele. E a mensagem tem esse tom. Tirarmos daqui algo que seja importante para a nossa vida hoje. E o que era importante para Davi quando ele escreveu esse texto? Davi estava fazendo uma declaração a respeito de si mesmo e daqueles que, como ele, creem nas promessas divinas. Era isso que Davi estava fazendo. Ele escreveu esse poema declarando o quanto ele cria nas promessas de Deus. Por isso esta introdução, essa frase do primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nada me faltará, porque nada me faltou no passado. Então o Senhor é o meu pastor. E Davi sabia o que era pastorear, ele era pastor de ovelhas. Então isso nos leva a entender como esta mensagem, como esse texto foi um retrato do próprio Davi, como um homem crente, como um homem de Deus, como um homem que vivia pela fé. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é simples: quem é o Senhor para você? Se você fosse escrever algo,
uma poesia, um poema ou um texto qualquer para falar sobre quem é o Senhor, quem é Deus na sua vida, como você faria? Você teria capacidade de fazer como Davi fez? Um texto com tanto conteúdo, com tanto significado, falando de si mesmo, como Davi falou dele, para Deus, sobre quem era Deus para ele e quem era ele para viver diante de Deus? Então eu quero aqui deixar algumas importantes aplicações ou ensinamentos sobre esta pergunta: quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor para nós? Ele é o nosso Senhor mesmo, Ele é o nosso pastor mesmo, Ele é o pastor de nossas vidas para valer? Em primeiro lugar, se pudermos dizer com toda sinceridade que o Senhor é o nosso pastor, isso quer dizer que nós entendemos o que significa ser ovelhas. Ou, eu tenho entendimento do que significa ser ovelha. Eu não posso dizer que o Senhor é o meu pastor se eu não entender o que significa ser ovelha. Então aqui nós temos uma responsabilidade pessoal muito grande, que nos compromete por completo, porque é uma declaração de cunho pessoal, que nos implica a respeito do que entendemos sobre quem nós somos diante de Deus. Antes de confiar em Jesus, queridos, a palavra de Deus, a Bíblia, conforme Isaías 53, 6 diz, nós éramos como ovelhas perdidas, desgarradas. Olha o que o profeta escreveu: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós, antes de sermos achados por Jesus Cristo, éramos como ovelhas sem pastor, perdidos, desorientados. Mas agora que Jesus nos encontrou e nos tornou parte do seu rebanho, somente Ele deve ser o nosso pastor. Nem todos os crentes gostam de ser chamados de ovelha. É impressionante isto, porque pensam no animal indefeso, descobrem que a ovelha é um animal que enxerga muito mal, percebe que é um animal que tem tendência a se desgarrar, a se perder, é um animal muito frágil, até inocente demais. Então as pessoas não gostam muitas vezes de serem chamadas de ovelhas, mas o que me assusta mais é quando as pessoas não gostam de ser chamadas de ovelhas, é porque elas não querem se submeter completamente ao pastor que é Jesus, a pessoa de Cristo. A mensagem de Isaías faz nos lembrar que, como ovelhas desgarradas que éramos, querendo, ou gostando, aceitando ou não, nós estávamos desviados. E a morte, o envio, a morte de Cristo na cruz, foi como que se fosse algo que foi feito de uma maneira tão poderosa, que nos alcançou, que veio ao nosso encontro, para fazer de nós ovelhas achadas, ovelhas resgatadas, ovelhas salvas. E há uma importante colocação do profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 23, quando ele diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Eu sei. Você sabia disto? Então, meu querido irmão, eu gostaria de levá-lo a refletir sobre isto. Se você declara que o Senhor é o seu pastor, e eu faço com sinceridade, você precisa ter noção do que é ser ovelha. E sabendo que você é ovelha, você vai saber que você precisa do pastor Jesus na sua vida, em todo o tempo. Mas há uma segunda ênfase que eu quero deixar aqui no texto. Se o Senhor é o nosso pastor, nós ouvimos a voz de Jesus. Nós ouvimos a sua voz. Essa é uma declaração que compromete o intelecto do crente, o discernimento que ele possui, e põe
e expõe publicamente, cada um com algo que define que Jesus é o seu mestre. E eu e você somos definidos como seus discípulos, como seus discípulos. Isso quer dizer, nós ouvimos a voz do nosso líder, nós ouvimos a voz do nosso mestre, nós ouvimos a voz de Jesus. Ovelhas se desgarram, sim, quando elas deixam de ouvir a voz do seu pastor. Então elas se perdem. Mas quando nós ouvimos a voz do nosso mestre Jesus, então nós estamos adquirindo uma condição onde nós compreendemos que sem a voz dele, nós nos perderemos. Em João 10, Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz 3 vezes que suas ovelhas ouvem a sua voz. Versículo 3, versículo 16 e versículo 27. Eu fiz um ajuntamento deles aqui para lê-los num conjunto só. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de quem? Das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 3 ênfases importantes que Jesus dá para falar a respeito do que significa ter Jesus como pastor, ouvindo a sua voz. A palavra ovelha ela é repetida aqui umas 7 vezes. Mas são para fixar, para reforçar as 3 ideias. A ovelha de Jesus, que é o pastor, ouve a sua voz. Elas reconhecem ele como pastor e elas o seguem. Em outros versículos do mesmo capítulo, Jesus faz algumas importantes aplicações, tais como: as ovelhas não apenas reconhecem a sua voz, mas também reconhecem e desprezam as vozes dos falsos mestres que negam a Cristo, conforme o versículo 5. A voz do bom pastor é a palavra de Deus. E o Espírito Santo capacita a ovelha a discernir a verdade de Deus em um mundo repleto de erros, em um mundo repleto de ciladas. Por isso, 1 João capítulo 4, de 1 a 6, reforça e mostra exatamente essa ideia. Então, se o Senhor é realmente o seu pastor, é realmente o nosso pastor, você, eu, passaremos tempo todos os dias lendo a palavra de Deus, meditando na verdade em Jesus Cristo. Por quê? Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, Jesus, todos os dias. Não é só hoje, domingo. Domingo é importante, porque é o ajuntamento solene. É dia do Senhor, é dia de santificar o nome do Senhor. É dia de nos consagrarmos e nos reconsagrarmos ao Senhor. Mas nós precisamos da voz do nosso pastor todos os dias. Se somos ovelhas, nós ouvimos a voz do nosso pastor. O que esse pastor Jesus tem dito à sua vida, à sua mente, ao seu coração, meu irmão, na jornada da sua vida? Nas decisões que você toma, nas escolhas que você faz, nas suas idas e vindas, na liberdade que é próprio do nosso contexto de vida. O que o Senhor pastor diz para você? Diante dos momentos difíceis, nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Não da voz dos estranhos, não a voz do falso pastor, não a voz do inimigo, não a voz da carnalidade,
não a voz do engano. Precisamos saber o que Jesus pensa e fala e ensina sobre nós para o momento da vida em que passamos. Uma ovelha que diz que o Senhor é seu pastor, ouve a voz de Jesus. Terceiro ensino que eu quero deixar aqui no texto: se o Senhor é o nosso pastor, nós o seguimos, nós o acompanhamos. As ovelhas seguem a Jesus porque lhe conhecem a voz, nós acabamos de ver aqui. Mas há algo mais comprometedor aqui, para cada crente, para cada um de nós, que significa ser seguidor de Jesus. Seguir a Cristo. Seguir os passos. Há pessoas que gostam de viver a vida sendo chamadas à atenção. E gostam mais ainda quando as circunstâncias que exigem uma bronca, que exigem uma chamada de atenção, que exigem uma reprimenda, não são descobertas. E é aí que a gente vai descobrir quando as pessoas mostram o mal praticado por elas. Os erros aparecem, o pecado aparece. Para a justiça, não existe crime perfeito. Para o crente, não existe pecado perfeito. Mais cedo ou mais tarde, o pecado aparece. E como aparece? Então, essas pessoas que agasalham, que dizem que seguem a Jesus e agasalham o mal, agasalham a mensagem errada e vivem praticando o pecado, mais cedo ou mais tarde. Não há nada que fique oculto para sempre, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. E às vezes aparece de uma forma brutal, de uma forma comprometedora, para detonar, para destruir a vida de uma maneira tão ruim, né? Tão trágica. Meus queridos, ser seguidor de Jesus como nosso pastor significa o seguinte: não basta ouvir a voz, não basta conhecer, ler e conhecer a palavra, mas implica em obedecer ao que ele diz, sem ser empurrado, sem ser cutucado com o ferrão, com o agrilhão, mas segui-lo com bom coração, segui-lo por compreensão de que não dá para viver sem pastor, de que não dá para viver sem Jesus. E quando nós fazemos isto voluntariamente, ou por obediência, que há momentos que nós precisamos até na obediência negarmos a nós mesmos, e quando nós fazemos isto, então nós descobrimos que o bom pastor, ele nos alimenta, ele vai à frente como nosso líder, e ele nos ensina o bom caminho para andarmos nele. Não basta, como muitas pessoas pensam, em adquirirmos maturidade espiritual por ter uma rotina diária de ler a Bíblia, de fazer oração, ou ler livros religiosos, ou até mesmo ouvir cânticos espirituais. Mas o que é necessário, o que é essencial como seguidor de Jesus, como nosso pastor, é ser dirigido interiormente, mente e coração, tá? Na palavra de Deus, obedecendo-lhe exteriormente, através do que fala, através do que faz. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele personificou esse ensinamento de uma maneira muito franca, muito honesta e objetiva. Ele diz assim para os crentes: tornai-vos, pois,
Então aqui Tiago reforça esta ideia, esse ensinamento do Salmo 23, deixando claro que devemos seguir o Senhor Jesus Cristo, senão perderemos tudo que Ele planejou para nós um dia, tudo que Ele planejou para nós dia após dia, como ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do seu rebanho. E é por isso que eu olho para esse texto e vejo assim, olha, os pastos verdejantes, as águas de descanso, a comunhão com os irmãos, a proteção quando atravessamos o vale ou a noite escura, comunhão à mesa, a unção para nos refrescar e muito mais das promessas de Deus se tornarão realidades somente se nós entendermos e recebermos o que Ele planejou para nós, dia após dia. Ele planejou estas coisas. E é esta a ideia da poesia de Davi. Deus planejou coisas boas para mim, como aquele que cuida de mim, que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo. Em quarto e último lugar, se o Senhor é o nosso pastor, devemos ser úteis a Ele. Os rebanhos forneciam leite, os rebanhos de ovelhas forneciam, ou fornecem ainda hoje, lã, carne e filhotes. Cordeiros são filhotes de ovelhas. E os seus pastores e as suas famílias cuidavam do rebanho exatamente nesta perspectiva, da utilidade dele. Ovelha, com todo respeito a quem tem animalzinho de estimação, um peixinho no aquário, um cachorrinho bebelozinho de sofá de apartamento, ou um passarinho, calopsita e assim. Ovelha não é um animalzinho de estimação pura e simplesmente. Ovelha é um animal onde se aproveita tudo, do casco ao pelo. Tudo. Então, ovelha significa que é um animal útil, importante. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Ovelhas são úteis. Você é útil. Nós nos acostumamos a um estilo de vida do custo, da marca, do dinheiro, da produtividade. Cada um vale o quanto custa. Nós nos acostumamos muito com isso. Mas esse costume, ele nos dirige a uma filosofia, a um sentido de vida equivocado. Cada um que pensa que vale o quanto ganha, o quanto ele gasta, faz com que esse indivíduo, ou essa pessoa, ou esse cada um aí, tenha um pensamento resistente, por exemplo, à generosidade e ao sacrifício pessoal. Você quer ver um crente zangado? É quando ele tinha um emprego que ele ganhava muito dinheiro e gastava muito. E ele perde o emprego. Por que ele sofre porque perde o emprego? Porque perdeu aquele salário maravilhoso. Porque ele aprendeu a viver sob o seu custo. E às vezes isso é tão grave que a pessoa se revolta contra Deus, reclama. E quando chega a esse ponto, a pessoa perdeu completamente a noção do que significa ele ser útil, da importância dele. Ele perdeu exatamente o sentido do que significa, como crente, estar vivendo sob a providência divina. O cuidado do pastor. Os pastores e os cuidadores de rebanhos judeus, interessante, eles não matavam nenhum animal do seu rebanho a esmo.
Eles não maltratavam as ovelhas do seu rebanho por diversão. Eles não desprezavam uma ovelha perdida de modo algum, porque esses animais eram para eles muito valiosos. E tinha uma coisa muito importante ainda que eles faziam. Anualmente, eles escolhiam a ovelha mais saudável, a ovelha melhor do rebanho, para oferecerem a Deus em sacrifício no tabernáculo. Vejam só como as ovelhas são úteis e eram úteis. Você quer entender como é que você pode ser uma ovelha útil? Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo fala sobre isto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto intelectual, o vosso culto racional, o vosso culto com discernimento, o seu serviço espiritual com compreensão. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, que o crente precisa entender a sua utilidade nas mãos de Deus. Para Deus. Se o Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor, nós devemos ser úteis a Ele. Nós devemos valer alguma coisa para Ele, nós precisamos ter esse discernimento. Isso implica as pessoas serem inteiramente submissas ao Senhor. Devemos reproduzir, ao falar do Evangelho, a mensagem da graça de Deus. Nós precisamos fazer isso levando as pessoas ao Salvador, para elas serem salvas. Nós precisamos ser úteis nas mãos de Deus para honrá-lo através do que nós fazemos no culto, participando do culto, louvando com os nossos cânticos, fazendo o que nós podemos fazer da melhor maneira, com a mais elevada qualidade possível. Quando nós pensamos, ou quando eu penso, no preço que Jesus pagou para nos tornar suas ovelhas, eu fico envergonhado, porque Ele se sacrificou por nós. Nós somos capazes de nos sacrificarmos ao Senhor também? Uma ovelha é útil para o seu pastor, para o seu possuidor. Esses 4 ensinamentos, eles se completam com uma última frase, um último ensinamento, que eu faço como conclusão da pregação. Se o Senhor é o nosso pastor, nós somos salvos por esse pastor. Se Ele é o nosso pastor, nós vamos para o céu com Ele. O Senhor é um pastor, ou o Senhor é o pastor, aliás, o Senhor é um pastor, ou o Senhor é o pastor da vida daquele que realmente o tem como Senhor da sua vida. Aquele que vive pela fé. É preciso dizer com o coração, contrapondo a carnalidade individual, os conselhos do mundo e as tentações de Satanás, que o Senhor Jesus é o nosso pastor. É preciso nos posicionarmos com clareza. João, na visão lá no Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, olha como ele fala desse Jesus, desse pastor no céu, na eternidade, na glória. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se somos verdadeiramente ovelhas do Senhor, sabemos que vamos para o céu. Sabemos que nós não vivemos para ficarmos aqui no mundo, na terra. Sabemos que nós vivemos como suas ovelhas, para irmos para o céu.
O versículo 6 do Salmo 23 diz assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E é isso que significa viver sob a perspectiva do reino eterno e não do reino terreno. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Foi Jesus quem disse em João 4, de 1 a 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando chegarmos no céu, gente, o pastor Jesus continuará pastoreando as suas ovelhas. Que bênção. Deus te abençoe. Que você tenha uma compreensão muito especial do Salmo 23, para lhe exortar desse modo, mostrando para você que você precisa ter ânimo espiritual, ousadia na fé, perseverança e ser um crente obediente a Deus, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, independente de só passar por momentos difíceis, mas nos momentos diversos, os bons e os demais, lembre-se, o Senhor é o seu pastor. Deus te abençoe. Deus nos abençoe, para com sinceridade entendermos o que significa sermos ovelhas do pastor Jesus, o que significa ouvirmos a voz do pastor Jesus, o que significa sermos seguidores do pastor Jesus, o que significa sermos úteis juntos do Senhor Jesus, do que significa viver com destino céu, morada eterna com Deus. Que essa palavra de Deus possa animá-lo, fortalecê-lo e dar-lhe orientação para perseverar nos caminhos do Senhor. Deus te abençoe. Vamos cantar o hino 156, Confiança em Deus. Depois desse hino, nós vamos orar uma oração de